Olá, pessoal! Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo criativo, né, na hora da criação de um logotipo, vamos falar um pouquinho sobre as etapas de criação, né, depois a aplicação dessa logo no manual de marca, né, como criar um manual simples, né, mesmo que não seja esse o job, né, criar um manual de marca. Sempre que a gente faz uma logo, tem alguns elementos ali, uns componentes que precisam ir juntos, né, para fazer sentido. E eu vou falar um pouquinho também sobre como fazer uma apresentação legal para o cliente, né, para apresentar um trabalho e valorizar um pouquinho mais, né, não entregar só um arquivo com a logo. É sempre interessante a gente colocar algumas aplicações, enfim, fazer um layout bacana também. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o briefing. O briefing nada mais é do que um documento em que a gente, né, elenca algumas questões para responder para que o cliente responda, né, enfim, a pessoa que está solicitando essa logo, se não é uma logo que você está fazendo para você, ou enfim, para alguém que você já conheça sobre a marca, você precisa saber sobre a empresa, sobre, né, mais do que o nome, enfim, sobre ou a área do que seria para a aplicação daquela logo, você precisa de informações que vão ajudar na hora, né, no processo criativo. Você precisa saber quais são os valores dessa empresa, o que essa empresa quer transmitir, qual mensagem ela quer passar, né? A gente só consegue essas informações através de um briefing, né? Tem que ser um bom briefing, inclusive, um briefing que tenha todas as informações necessárias, e ele é uma das etapas principais, assim, ele é o principal ponto para evitar, por exemplo, um bloqueio criativo, né? Você tá lá criando, não sei para que caminho eu vou, né? Ter um bom briefing é ali que a gente vai voltar, né? Esse ponto que a gente vai retomar para entender o que eu quero passar, mas qual é a ideia, quais elementos eu posso tirar dessa ideia, né, para fazer essa logo realmente acontecer. Né? Então, ali eu elenquei 3 pontos importantes, né? O que um bom briefing precisa ter? Ele precisa ser completo e personalizado para aquele trabalho, né? A gente encontra vários modelos de briefing, mas quando você vai criar um briefing especificamente para logotipo, precisa pensar em alguns pontos que façam sentido até para o seu cliente, né? Enfim, para a pessoa que está solicitando esse job. Tem que ser bem personalizado, né? Não dá para ser um modelo padrão para tudo. Ele precisa ter uma linguagem simples e acessível, né? Então, a gente precisa sempre imaginar, quando a gente está criando um trabalho para um cliente, essa pessoa, na grande maioria das vezes, é leiga sobre o assunto. Então, eu não posso perguntar com termos técnicos que, né, um design ou uma pessoa da área de comunicação conheceria. Tem que ser a linguagem mais simples possível para que a pessoa consiga entender perfeitamente aquele questionário, né, e responder da melhor maneira possível. Esse terceiro ponto, que as perguntas precisam ser bem diretas e resumidas. Eu, né, especificamente, encontro muita dificuldade com essa etapa, né, fazer com que o cliente responda o briefing, que responda rápido, né, que não se enrole, ou então normalmente acontece de você manda, né, e fica lá, e a pessoa volta e vai te respondendo por mensagem, enfim, quer marcar uma reunião. Porque as pessoas não gostam, né? É um documento longo, é um documento que faz a pessoa ter que parar e pensar, elas não gostam desse processo. Então, o que eu faço é o máximo que eu puder resumir na pergunta, né? Então, tipo, qual é o valor da empresa? Qual é a missão? Sem ficar enchendo muito, sem, sabe, fazer grandes perguntas com muitas informações, né? Então, tendo como base que a sua empresa precisa ter uma missão para crescer, para ser o que você acredita que ela quer ser daqui a vezes. Não, tipo, não funciona. As pessoas se perdem, fica muito longo, parece que o documento é mais extenso do que ele é. Então, né, o que normalmente funciona, pelo menos no meu caso, enfim, na minha pouca experiência que eu tenho ali trabalhando com clientes hoje, perguntas o mais diretas possíveis, bem resumidas, sabe, bem fáceis de entender, que seja fáceis da pessoa responder também, se conseguir colocar em tópicos, né, tipo, não sei, quais sentimentos o seu cliente quer, quais sentimentos você quer que o seu cliente sinta, enfim, quando lembrar da tua marca lá. Você elenca várias questões e deixa ele marcar. Se você conseguir fazer isso com pelo menos uma parte das questões de ajuda. Lógico que na hora de criar um briefing, a gente precisa conhecer o cliente, né? Tem um trabalho inicial, você precisa
saber sobre o que é a empresa, ver se tem site, procurar na internet, enfim, na hora que você está marcando a reunião, enfim, o contato inicial com o cliente, faz ele falar um pouquinho sobre a empresa, até para você conseguir personalizar esse documento, né, para ficar fácil para você e também para o cliente, né, então já pensa ali um pouquinho sobre, olha, meu cliente, ele atua no ramo alimentício, né, ele quer, eu sei lá que ele tem uma empresa que faz, não sei, faz massas. Então, enfim, na hora de pensar em montar essas questões, sempre tenta levar para esse lado, né? Tenta personalizar o máximo possível para o seu cliente, porque isso já vai facilitar bastante o trabalho, né? Vai fazer também com que o documento seja bem feito para ele, né? Então, lá, o que precisa ter no briefing, né? Precisa ter, né, perguntas que acabam sendo meio padrões. É óbvio que é um documento personalizado, né? Mas ele ali em algumas questões que não podem faltar no briefing, né? Então, as informações estratégicas da empresa, né? Então, qual é a área daquela empresa, né? Em qual ramo essa pessoa atua, com qual o tamanho, qual é a dimensão da empresa, mercado-alvo, se ele já tem essa definição de persona, se ele sabe quem é o cliente ideal dele, se ele, né, enfim, se é um ponto físico, qual a localização, o que tem ali por perto. É importante também você entender um pouco da realidade da empresa, né, enfim, se ela existir fisicamente, entender o que tem por perto, qual é a região, qual é a área, quais são os concorrentes dessa empresa, isso é fundamental. Obviamente, quando a gente está pensando assim nesse processo, né? Tem uma etapa mais para frente que eu vou falar sobre isso, sobre estudos de concorrentes. Mas é importante que o seu cliente também traga alguns nomes, né? Enfim, que ele entenda como concorrentes diretos dele, né? Enfim, né? O dono da empresa, ou enfim, a pessoa que está pedindo a logo, ela sempre sabe, né? Ela sempre vai conhecer bem o negócio, então você tem que tentar extrair essas informações o máximo possível. Posicionamento e valores. Esse é um ponto extremamente importante, né? É a partir daí que a gente vai começar a pensar em questões como sentimentos, mensagem, né? Enfim, o que aquela empresa quer transmitir, qual é o princípio dela. Então é sempre importante pensar muito na hora de for formular essas questões, né? Qual que é o posicionamento da empresa referente a questões, enfim, questões de cunho sustentável, como que ela se vê, se ela tem alguma ação em prol disso, quais que são todos os valores que norteiam essa empresa, se ela tem algum diferencial, né? É importante ele pensar em alguns pontos de inovação, alguma coisa que talvez não necessariamente vá para logo, mas que vá para a identidade da empresa, para o slogan, não sei. Essas questões, né, vão trazendo depois pequenos insights que vão ajudar muito na hora da criação do logo, né? Preferencial de design, né? Então, assim, o que esse cliente imagina para logo, né? É sempre importante também começar a criar um rumo, entender o que o cliente quer, para lá na frente não ter um problema de, olha, essa logo ficou bonita, gostei, mas não era bem o que eu estava querendo. Daí lá vai você ter que começar um processo de novo, né? Às vezes tem que começar do zero. Acontece, né? Depende muito, claro, do tipo de combinado que você tem na hora do processo de criação dessa logo, mas é sempre importante, né, entender quais que são as preferências do cliente para não se frustrar depois. Proibido e obrigatório. O que não pode ser vinculado à empresa, né? Olha, tipo, a gente não se vincula com tais ideais, ou enfim, não quero que a minha empresa passe uma mensagem específica. É sempre importante ter isso, né, isso bem claro, bem acertado e bem definido. O que é obrigatório, né? Enfim, talvez a empresa tenha algum ponto-chave, um diferencial muito importante, algo que precisa se destacar, né? Então, esse é o momento também de pegar esses pequenos detalhes com o cliente. Cronograma enfim, né, um ponto a mais, mas é sempre importante definir aqui também, né, eu trouxe, porque às vezes a gente acaba não acertando isso no briefing, né, mas é importante acertar com o cliente quais que são, né, o que ele tá imaginando, em quanto tempo que ele precisa daquela logo, né? Às vezes os clientes precisam para o dia seguinte, para dali uma semana, mas não é bem assim, né? A gente precisa colocar isso num tempo hábil. Criar uma logo não é fácil, não é simples, não é do dia para noite, né? Então a gente precisa sempre pensar que é um processo que demanda tempo, né? Um processo que demanda pesquisa,
que demanda, nossa, muito desenho, muitas tentativas, né? É um processo que realmente você vai criando ali, vai nascendo do zero, você vai testando o que dá certo, o que não dá. Então é sempre bom ter em mente que você precisa ali de umas 2, 3 semanas, porque não é um processo do nada, né? Eu não sei como que é o dia a dia de vocês, mas né, a gente que está fazendo faculdade, trabalho, estágio, é corrido, então é sempre bom. Parece que é fácil, parece que é simples, né? Ali pro cliente, parece que é só um desenho, coloca uma cor, joga um nome, uma letra, mas não é assim. É um trabalho que demanda tempo, então é sempre bom deixar isso claro, né? O cliente não gosta muito de ouvir, mas é tudo em prol também de um trabalho que vai sair bem feito ou não, né? Fazer correndo, enfim, a gente não tem tempo de pesquisar muito, não tem tempo de fazer modificações, que é importante. Então é sempre bom definir um prazo grande ali nesse processo.